Meus irmãos, eu vou ler aqui um texto bem pequenininho que está em João, no capítulo 2 do Evangelho de João, que fala sobre as bodas de Caná. Que diz assim: ao terceiro dia fizeram as bodas em Caná da Galileia e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e seus discípulos para bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então serve o inferior, mas tu guardaste agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia. Meu irmão, minha irmã, hoje é o dia da manifestação da glória de Deus em sua vida. Chegou o tempo de você experimentar o milagre da transformação. Jesus podia muito bem ter começado o ministério dele em qualquer lugar, tipo curando um leproso, um cego, um aleijado, mas ele começou esse milagre exatamente no casamento. Quando eu cheguei aqui, o Daniel disse: Tereza, eu queria que você falasse sobre casamento. E essa é a palavra que o Senhor me deu para falar hoje aqui. Deus começou o milagre dele no casamento. E tudo que Deus faz tem um propósito. Cada gesto, cada atitude, palavra, tudo tem um propósito. Ele queria dizer que casamento era ideia do seu pai. Ele realiza um milagre de transformação nesse casamento. Há um testemunho aqui do mestre-sala que chega e diz: vem cá, por que vocês guardaram o melhor vinho para depois? Por que não serviram no começo? Porque isso aqui é o comum. Servirem o vinho bom e depois, quando o povo já está bêbado, já está todo mundo numa situação que nem sabe mais o que é vinho, serve o vinho ruim. Mas aqui serviram o vinho bom primeiro. Aqui houve uma inversão, né? Houve uma inversão. Guardaram o vinho especial para depois. Mas não era isso. Aquilo ali era uma manifestação da glória de Deus. E quando Jesus está envolvido e é reconhecido como Senhor, amanhã tem que ser melhor que hoje. O seu casamento em 2008 tem que ser melhor do que em 2007. Sempre vai melhorando. Porque Jesus é o Senhor da qualidade. E casamento, meus irmãos, é um espaço para o crescimento. A segunda fase dessa festa foi bem melhor do que a primeira. E agora eu pergunto para você que está em casa: como é que está o seu casamento? Há quanto tempo você se casou? Você hoje está mais doce ou você já virou vinagre? Porque na presença do Senhor a gente tem que ir melhorando cada vez mais. A gente tem que se amar cada vez mais. Quando Deus pensou em casamento, Ele não pensou numa relação que deforma as pessoas. E 2 pessoas magoadas dentro de casa, tristes, sofrendo. Não, Ele pensou em um espaço para a gente crescer. Para a gente glorificar o nome do Senhor. Foi isso. E aqui diz que tendo acabado, ou seja, quando acabou o vinho, acabou o motivo da festa. E no casamento judeu, tinha tudo que era comida. Tinha ensopado de frango, tinha nozes, talvez tinha patê de fígado. Mas o principal era o vinho. E o vinho acabou. A festa durava 7 dias, mais ou menos no 3º dia, acabou o vinho. E foi aí que Jesus transformou 600 litros de água em vinho. Porque a festa não estava no fim. Lá em Cantares 1, versículo 1, diz: melhor é o seu amor do que o vinho. Então o vinho, meus irmãos, fala de relacionamento, de alegria. Depressão é a ausência absoluta de alegria, a ausência de vinho. Um casamento em depressão é a ausência absoluta de alegria conjugal. E no casamento tem que ter alegria. A gente tem que sentir prazer em ver o outro. Mas se isso está acontecendo, hoje eu vou dar alguns sintomas de que o casamento está virando vinagre aqui para vocês.
E a gente tem que lembrar que a alegria do Senhor é a nossa força. E eu fico imaginando que iam falar daquele casal, o vinho acabou. Iam dizer, olha, a filha de Dona Fulano, no meio do casamento acabou o vinho. O motivo da festa acabou. Como é que está seu casamento hoje, meu irmão, minha irmã? Se terminasse daquele jeito, o que seria? Glória. Ia se tornar vergonha. Todo mundo ia falar o resto da vida. Podiam nem lembrar, podiam ter tido coisas boas no começo do casamento, mas depois todo mundo ia dizer, ó, casamento acabou. Acabou ali no meio, foi o maior vexame que o povo pagou. Então, quais são os sinais de que o vinho está acabando no casamento? Primeira coisa, quando o silêncio denuncia que há crise. Quando acaba o diálogo entre um casal. Esse é o primeiro sintoma de que um casamento, de que uma pessoa está virando vinagre, de que o casamento está acabando. Não pode haver silêncio, tem que haver diálogo. Segundo, quando acaba o respeito e prevalecem as agressões verbais e físicas. Ninguém respeita mais ninguém. Para falar com o outro tem que falar gritando, ninguém sabe mais respeitar. Terceiro, quando não há mais interesse em aprender para crescer. Gente, a gente só cresce aprendendo. As mudanças da nossa vida param quando nós não queremos aprender. E quem não se assenta para ouvir, não se levanta para falar. E quem não ouve, não aprende. Quem não aprende, não cresce. E quem não cresce, torna-se escravo de sua própria ignorância. Deus me trouxe aqui para dizer para você, não pare de ouvir. Porque enquanto você estiver ouvindo, você vai ouvir a verdade. E a verdade nos libertará, você sabe disso. Outra coisa que faz, que mostra que a alegria do casamento está acabando. É quando as coisas passam a ser mais importantes do que o cônjuge. Por exemplo, tem homem por aí que o carro tem shampoo, tem creme, tem tinta para os pneus, tem proteção para o carro, som DVD, perfume. E quando o carro fica bem bonito, ali que ele passou o dia inteiro ali alisando aquele carro de frente de casa, lavando. O homem olha para o carro e diz assim, oh, que máquina maravilhosa. E a mulher olha lá da janela e diz assim, puxa vida, eu queria ser aquele carro. Porque meu marido nunca falou isso para mim. Máquina, meu irmão, é sua mulher. Então, para com essa inversão de valores. Quando o caminho mais curto e seguro para o coração de uma mulher, eu sinceramente, o sábio disse que não havia qual era esse caminho mais curto no coração de uma mulher. Mas eu sei que você sabe conquistar. Pessoas são mais importantes do que coisas, lembra disso? Então outra coisa que faz você ver que seu casamento pode estar virando vinagre, não tem alegria, é quando voltar para casa já não é tão prazeroso como era antigamente. Você não fica mais tão alegre quando diz, tá terminando o trabalho hoje, eu tenho que ir para casa. Pensa nisso. Se isso estiver acontecendo, passa a orar para que Deus transforme essa água em vinho. Outra coisa, quando já não há mais o desejo de impressionar o outro com atitudes e bondade. Quando você, meu irmão, não leva mais uma florzinha para sua mulher. Quando você não diz assim, eu vou comprar isso aqui, esse sandália, a cara da minha esposa, eu vou levar de presente para ela. Ou então, minha irmã, quando você não pensa mais em fazer aquela comidinha que seu marido gosta. Ou então, você vestir aquele vestido bem bonito para que ele diga assim, puxa, minha mulher tá linda. Até porque talvez ele nem olha para você. Então, isso aí é sinal de que o casamento tá virando água. Quando a poesia acaba no casamento, não pode acabar o romantismo. Aí Deus está precisando intervir no casamento. Outra coisa é quando pequenos motivos passam a gerar grandes conflitos. Tipo, por exemplo, olha, uma toalha no chão. Homem gosta de tomar banho. Eu sei que eu tenho marido em casa, apesar do meu marido ser uma bênção. Mas é coisa de homem. Toma banho, deixa a toalha em cima da cama. Um gato, um cachorro, sei lá, a mulher gosta do gato, o marido quer botar o gato para fora. O marido gosta do cachorro, a mulher diz, eu não quero